Olá, muito boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Mãe de meninos acorrentados presta depoimento e diz que fez isso como um ato de desespero. Polícia prende mais um suspeito de participação no assassinato do prefeito de Davinópolis. Termina amanhã prazo para pagamento de IPVA atrasado com 100% de redução de multas e juros. Buracos em São Luís não poupam nem bairros na área nobre da cidade. Agora, no Jornal da Guará. Elisete Sodré, mãe dos meninos acorrentados, assumiu que de fato amarrava os filhos durante um depoimento que ela prestou hoje. Ela foi ouvida pela primeira vez do Conselho Tutelar do São Cristóvão e disse que fez isso como um ato de desespero. Veja na reportagem de Mariana Dias. Essa semana, o caso de duas crianças encontradas acorrentadas em casa, no bairro Coquilho, zona rural de São Luís, causou tristeza e indignação. O local é distante e de difícil acesso. O residencial Francisco Lima, onde a família morava, possui muitas casas e também muitas crianças. Foi após uma denúncia que a polícia chegou até os dois irmãos, um de 10 e outro de 13 anos. Eles estavam na casa com o tio, Luiz Cantanier de Sodré, que já tinha passagem pela polícia e foi preso em flagrante. Mas a mãe dos meninos, Elisete Sodré, prestou depoimento logo em seguida na delegacia da cidade operária e assumiu que acorrentava os filhos. Hoje pela manhã, ela foi ouvida pela primeira vez no Conselho Tutelar do São Cristóvão. Ao sair, não quis falar com a nossa equipe. Para a conselheira, ela afirmou ter sido um ato de desespero. A mãe, na verdade, ela relatou para a gente, que foi um ato de desespero dela, de ter feito isso com os filhos, em decorrência de vários acontecimentos e atos praticados pelo adolescente e pela criança. A casa onde os meninos eram mantidos acorrentados fica nessa região. Em depoimento no Conselho Tutelar, a mãe afirmou que há cerca de um mês deixava eles acorrentados em casa para poder sair para trabalhar. Segundo ela, isso evitava que eles praticassem furtos na comunidade. O caso deixou todo mundo surpreso. A comunidade observava a respeito do comportamento deles? Eles são terríveis, né? São crianças, né? Mas aí eles são terríveis mesmo. Dá muito trabalho para ela. Mas não pode chegar a esse ponto, né? Não pode chegar a esse ponto. Mas aí aconteceu, agora o que acontece? Ela tem que responder, né? O tio lá, a mãe, são culpados do caso, né? Segundo a conselheira, o ato de acorrentar as crianças é considerado uma violação de direitos. O caso segue em segredo de justiça, mas uma medida protetiva já encaminhou os irmãos para um acolhimento familiar. Na verdade, o conselho aplica a medida de proteção, que é retirar a criança, do agressor, no caso a própria mãe, que é o agressor, o violador do direito do próprio filho. Nós fazemos a retirada dessa criança, desse lar, e colocamos em um acolhimento ou institucional ou familiar. No caso das crianças, acolhimento familiar. Que coisa, né? Que essa história aí tenha o melhor fim possível. O repórter João Carvalho Júnior mostra agora uma outra história, só que de superação. A camiseta de super-herói que o Abraão veste pode muito bem ser um exemplo do que o jovem representa. Um alguém que já travou diversas batalhas e até aqui tem vencido todas. A primeira foi ainda no ventre. Abraão suportou todos os medicamentos que a mãe biológica tomou na tentativa de aborto. Ela não conseguiu o que queria, mas deixou sequelas no menino. Por sorte, ou bênção, apareceu a dona Silvana, que adotou o Abraão e não desistiu de ficar com ele, mesmo depois de saber que ele tinha paralisia cerebral. Ele depende de uma alimentação especial. Esta aqui, que contém todos os nutrientes que o Abraão precisa e que não é fácil de ser encontrada. Nem é barata. Custa em média R$ 60 o litro e só é vendida em um local aqui em São Luís. Só que o alimento do Abraão é fornecido pela Prefeitura de São Luís por força de uma determinação judicial. Há anos vem sendo assim.
Mas as regras mudaram um pouco na atual gestão municipal. Na época do João Castelo. Depois disso, começaram a ter que buscar o alimento. Eu vou buscar. Toda vez eu tenho que perguntar. E na época eles vinham um senhor que vinha deixar na Kombi, ou então depois vinha outra menina também, vinha deixar em casa, mas de uns tempos para cá, desde que está Edivaldo Holanda, que eu vou buscar lá na BR. Se o Abraão não receber a alimentação especial nesta quinta-feira, ele ficará praticamente uma semana sem comer o que pode. E se comer algo diferente, corre risco de adoecer e até de morte. Os médicos me disseram isso, que ele não podia mais comer outra coisa que não fosse essa alimentação. Até mesmo um suco de maçã, que a senhora falou agora há pouco, que a maçã praticamente não ofende o organismo de ninguém, mas ele não pode. Para ele não dá certo. Doações podem ser feitas através do telefone da Silvana Fátima, o DDD é 98, o telefone 98837-9702, número que já está aparecendo aí embaixo na tela. Seguimos então com o Jornal da Guará. Ontem à noite a polícia prendeu o empresário Antônio José Messias, identificado como o 7º suspeito de participação no assassinato do prefeito de Davinópolis. As informações quem tem pra gente deste assunto é o repórter Hugo Reis. Oi, Hugo, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. A prisão do empresário aconteceu em cumprimento ao mandado de expedido pela Justiça. Os investigadores chegaram até ele através de uma denúncia anônima. De acordo com as investigações, o empresário teria interesse econômico e político na morte do prefeito Ivanildo Paiva, já que ele era de oposição a ele. Até agora, o nome do mandante do crime não foi revelado. A prisão do empresário tem duração de 30 dias. Além dele estão detidos William Nascimento da Silva, Francisco de Assis Bezerra Soares, Jean de Arlen dos Santos Neres, José Denilton Feitosa Guimarães, também Douglas da Silva Barbosa e Carlos Ramiro. O prefeito foi assassinado dia 11 de novembro. Pascoal. Muito obrigado, Hugo. Boa noite para você. Até amanhã. Seguimos com o Jornal da Guará. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de Passo do Lumiar por peculato. O ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo do Lumiar, José Francisco Gomes Neto, foi condenado a pagamento de multa, além de 2 anos e 3 meses de prisão, em regime aberto, que foi convertido em prestação de serviços à comunidade. O motivo é que ele teve suas contas desaprovadas no ano de 2006 por conta de irregularidades de documentos, falta de informação do salário dos vereadores e vencimentos 40% acima do previsto em lei. O ex-presidente da Câmara será obrigado a devolver ainda mais de R$45 mil aos cofres públicos. Economia agora. Termina amanhã o prazo para o pagamento do IPVA atrasado com 100% de redução de multas e juros através do descontão de Natal promovido pelo governo do estado. O passo a passo para ter esse desconto está disponível no site www.ma.gov.br/descontão de Natal, tudo junto. Amanhã também é o último dia das agências bancárias que vão funcionar normalmente, o último dia de funcionamento do ano. E este funcionamento vai acontecer no horário normal, a partir das 10 horas da manhã, ficando aberto até às 16 horas, na verdade 15 horas por conta do horário de verão. Na segunda-feira, dia 31, os bancos não vão funcionar, retornam às suas atividades normais no próximo dia 2 de janeiro, quarta-feira. Agora os números do mercado financeiro. O dólar teve baixa de 0,70%, cotado a R$ 3,89. O euro também caiu quase 0,5% e fechou o dia a R$ 4,43.
Já a Bolsa de Valores terminou a quinta-feira com movimentação de 85.460 pontos. A seguir, chuvas nem bem começaram e buracos tomam conta das avenidas de São Luís. E tem ainda a análise política com Marcos Saldanha, logo após o intervalo.